Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Senhor Deus, somente temos que agradecer, porque a sua semente é protegida por Ti. Não importa quantas venham aparecer com ela, mas ela não pode ser enganada. Por isso rogamos que cada irmão, cada irmã tenha este despertamento em si, para melhor Te amar, para melhor Te servir. Colocamos tudo que nós temos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa usar de tudo que temos para fazer Sua obra. Sempre o Senhor usa do homem, então temos que nos colocar nas Suas mãos como nada, para que o Senhor faça o Seu trabalho como tudo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode licença. A casca pentecostal na mensagem. Nós sabemos que só o eleito não é enganado. Agora tem muita gente que pensa que é eleita, mas é enganada. O eleito não será enganado. O eleito, ele tem a percepção de Deus, então ele tem condição de perceber o que Deus está fazendo, e ele não perde. As outras coisas podem estar muito parecidas, e o eleito olha em todas e diz, não, aquele é um, aquele ali é outro, mas esse daqui é Elohim. O eleito é assim. O Abraão foi assim. O Abraão olhou e diz, bom, dois são anjos, mas um está parecendo um anjo também, mas ele é o Senhor. Ele tem condição de enxergar as coisas de Deus. O tempo mais enganoso é o tempo que nós vivemos, porque é o tempo de muitas crenças, e aquilo que acontecia no passado, muitas vezes não acontece hoje mais. É difícil você sair por aí hoje e dizer, eu encontrei com assombração. De primeiro eles encontravam uma assombração. Antes de ter muitos crentes, o evangelho ser bastante disseminado, encontrava muita assombração. As pessoas percebiam muitos vultos e constatavam aquilo
era verdade. Hoje está difícil encontrar assombração, porque ela converteu. A assombração, hoje ela converteu. Porque do jeito que foi convertendo as coisas, até a assombração de se eu não mudar, eu vou perder terreno. Eu tenho que passar a ser crente também. Então a assombração é crente também. Não sei se vocês vão entender, mas o eleito enxerga toda a assombração. Ele olha assim de você não é original de jeito nenhum. Você veio só para assombrar. Mas eu conheço o original. Eu sei quem é o original. Eu sei qual é o evangelho original. Tem evangelho que aproxima. Ela aproxima. Mas não é o correto. E eu não estou precisando de um evangelho que vem apenas aproximando. Eu preciso de um evangelho que é evangelho mesmo. Nós precisamos de um Cristo que é Cristo mesmo. Que não é qualquer coisa que vem parecer com Cristo. Porque nesse tempo, é tempo de tantos evangelhos que as pessoas são enganadas. Só o eleito que não é enganado. Você já ouviu muitas pessoas dizerem, mas no meio de tanta religião, quem é que vai saber que é certo? O eleito. Pode ter milhares, porque tem hoje, no tempo do profeta tinha 914 denominações. Isso é quase 60 anos atrás. Hoje tem milhares e milhares de denominações. E o eleito no meio de todas elas diz, fulano, beltrano, ciclano. O eleito, não. Falso. O eleito, ele sabe. Só o eleito nos dias de Jesus detectou o Messias. Não adiantava aparecer Anás, que era o mais próximo. O que mais parecia com Deus era Anás e Caifás. Eles eram sacerdotes. Mais parecia com Deus. E os discípulos deram uma olhada neles e depois deram uma olhada em Jesus. E disseram, não, Anás e Caifás não. É Jesus mesmo. Nós temos que aceitar. Mas ele é um simples carpinteiro. Você sabe que antes de ele nascer, já tinha um mau nome. O José casou com a Maria para não deixá-la morrer apedrejada. Ele é um ilegítimo. Pedro dizia, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas aquela unção próxima estava ali. Agora, o eleito precisa saber ler e escrever? Não. Não estamos a favor da ignorância. Mas, se fosse preciso saber ler e escrever, Pedro nunca ia descobrir. Pedro não sabia ler, não sabia escrever, tinha que pôr o dedão. Na hora de uma assinatura, ele não sabia nada. A Bíblia diz que eles eram ignorantes. Era um homem sem letras. Então não tinha nada, mas quando ele olhou para Jesus, nós daí é o Messias. Eu ouvi meu pai falar sobre o Messias e as características desse daí bate certinho. Mas eu sou um pescador, ninguém vai crer em mim. Mas eu estou vendo. Aí um dia ele encontrou com Jesus e Jesus logo conversou com ele, mudou o nome dele. Mas é isso que meu pai falou nesse homem. É exatamente isso daí. Mas eu estou vivendo para ver essas coisas. Ele está acima de Caifás. Eu não vou voltar lá mais. Mas por que você parou de tomar ceia com Caifás, com Anás? As melhores sinagogas do dia. Por que você saiu dali? Olha, porque eu encontrei uma coisa melhor. Quem? Jesus. Naquele tempo, Jesus era o pior na língua daquele povo. Hoje, para nós, 2000 anos depois, Jesus, irmão, Jesus. Todo mundo Jesus, por certo.
Mas faz 2000 anos. Mas nos dias de Jesus na terra, a Bíblia diz que eles chamaram ele de Beuzebu. Ele era um filho ilegítimo na linguagem deles. E ele era verdadeiro. Para eles, ele era falso. Então o Pedro, o João, a Maria Madalena, quem vai dar crédito? Eles podiam dizer, sabe quem é que crê no Nazareno? A Maria Madalena, que é a prostituta. Você conhece ela? Ela está na reunião dele. O Zaqueu, o publicano, Mateus, é que está lá na reunião. Olha, e o pior, você sabe aquela mulher que já largou de 5 maridos? Agora está vivendo com o 6º marido que ela tomou de outra mulher, chamada Samaritana, conhecida como Samaritana. Ela agora está testificando que Jesus é o Messias. O Anás não podia testificar. Deus falou, Samaritana, pedra. Destas pedras. O que é uma pedra? Uma prostituta, um ladrão. Destas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Então ele já logo olhou e disse, Samaritana, começa a testificar do Messias. E ela diz, é ele mesmo. Ele é o Messias. Porventura, ele falou toda a minha vida. Não será ele o Messias? E estamos esperando. Samaritanos e judeus estavam esperando o Messias, mas gentio nunca esperou o Messias. Gentio era um idólatra naquele tempo. O gentio não esperava Messias. Mas para esse tempo final, é o gentio que estava esperando o Messias vir arrebatar a igreja. É o gentio que está aguardando isso. Eu estou esperando ele vir, ele vai arrebatar a igreja. Isto é para o gentio. Então Deus prometeu que nesse tempo final, o que ele fez para os judeus, ele faria para os gentios. Quando Jesus estava na terra, ele disse que, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, seria nos dias da vida do Filho do Homem. Então Jesus não estava falando do dia dele. Jesus estava vivendo e cumprindo o dia do Filho do Homem naqueles dias e já profetizando os dias do Filho do Homem que iria vir 2000 anos na frente. E isso aconteceu. E o que eu dou graças a Deus e você também é que nós fizemos como Pedro, como a Samaritana, como Maria Madalena e dizemos, ó, eu creio. Olha quem é que está crendo. Mas o que você tem que largar? Você voltou na reunião de Anás? Mas nunca mais. Não dá, porque eu vou lá, Anás fala mal de Jesus. E eu creio em Jesus. Eu fui na de Caifás. Cheguei lá e estava falando mal de Jesus também. Eu pensei que ele era melhor um pouquinho que Anás. Estava falando mal de Jesus também. Não voltei lá mais. Se as pessoas pudessem hoje ver isso, que a palavra é real. Você crer na Bíblia. Não existe outro livro melhor do que esse livro. É a palavra de Deus. Agora, aqui está a palavra de Deus em forma escrita, mas o povo não poderia entender esta forma escrita, a menos que Deus cumprisse a sua palavra e mandasse para nós Apocalipse 10:7, um profeta, para poder destrinchar esta palavra escrita e abrir ela para nós. Aí Deus fez. Porque Deus prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, ele abriria os mistérios e entregaria esses mistérios para a igreja. Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus cumpriu. Eu não estou falando mais de Pedro há 2000 anos atrás. Eu estou falando do Osmar agora. Estou falando de você. Não estou falando da Samaritana, estou falando de você. Agora, diz eu creio que isto é a verdade.
Mas você vai... Por que você não vai voltar ao pentecostalismo? É porque eles falam mal do profeta. E eu vejo que o profeta é um homem de Deus. Eu li suas mensagens, eu escuto suas mensagens, eu sei que isto é verdade. Foi profetizado, está cumprida esta palavra. Eu vou ficar com esta palavra. Mas eles estão te esperando lá para cear com eles. Não vou voltar mais, não. Eu já encontrei meu lugar. A coisa melhor que tem quando você encontra seu lugar. Quando você encontra seu lugar, você descansa. Enquanto você não encontrar o seu lugar, você fica para lá e para cá. É como mudança. Mudança, enquanto você não encontrar seu lugar, a galinha, os franguinhos não faz para fazer assim. Amarra. Outra vez, amarra. O cachorrinho só fica a língua para fora, atrás da mudança, o caminhão da mudança. Até o cachorro sossega quando você encontra um lugar de morada. E qualquer crente descansa quando ele encontra o lugar de morada da sua fé, onde ele pode lançar a âncora. Ele para o seu barco, lança a âncora, e a âncora vai lá no fundo, e a âncora segura o barco, e vem ondas, para lá e para cá, e o barquinho mexe, mas não sai do lugar. É aqui mesmo, eu estou ancorado. É assim a fé individual. Cada pessoa precisa ter esta fé ancorada, encontrar. Olha, enquanto eu não encontrei um lugar para ancorar minha fé, então eu vim da quadrangular e encontrei a mensagem da primeira e segunda etapa e falei, preciso de mais alguma coisa, preciso de ancorar minha fé. Aí apareceu a terceira etapa, eu meti a âncora. Agora, deixa o vento vir. Deixa a onda aparecer. Eu estou ancorado. Agora descansei minha fé. Agora até os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores fica descansado. Agora, quem é que aquela mulher está falando? Está falando dos gentios. E Jesus chamou de cachorrinha. Meu Deus, se uma mensagem dessa dá para qualquer mulher pegar a bolsinha dela e ir embora. Escuta Jesus, ela chega perto de Jesus, ela precisa de uma bênção. E Jesus não a escuta, Jesus não a atende. E quando ela falou muito, Jesus olhou e disse, não é bom tomar o pão dos filhos, que são dos judeus, e dar para os cachorrinhos, que era para os gentios. Se fosse qualquer uma dessas irmãs que pega fogo fácil, nervosa, agitada, olha, catava a bolsinha. Que pregador. E era Jesus pregando isso. Mas a mulher ficou ali e ainda encontrou uma saída. O eleito encontra uma saída. Ela encontrou uma saída. Ela diz, mas mestre, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, deixa cair uma migalha dos judeus para mim aqui, não importa que somos cachorrinhos, não. Cai uma migalha aqui, eu como isso, eu vou para casa bem. Aí Jesus olhou para ela e disse, mulher, grande a tua fé. Vai, a tua filha vive. Aleluia. O que é isto? Isto é alguém que chegou a um lugar para ancorar a sua fé. Chegou numa reunião que era para ficar escandalizada, saiu abençoada. Mas entendeu o que era aquilo? De que tipo de mensagem é essa, mestre? Tu pregas diferente de Anás e Caifás. Eles são os melhores homens que eu conheço na terra. São homens sinceros, homens abençoados. Tem uma genealogia abençoada. A sua já é duvidosa, eles dizem lá. Que a sua genealogia é duvidosa, chamas tu de Beelzebul. E você? Eu vejo que tu és o Filho de Deus. Eu vejo que tu és o Messias. Diria aquela prostituta ou aquela samaritana. Agora e você? Quem diz de William Branham hoje? Alguém diz, eu creio em Jesus. Jesus foi 2000 anos atrás. E Jesus disse que voltaria aqui na terra, num homem outra vez, e faria as mesmas coisas que ele fez há 2000 anos atrás. E ele já fez isso. Ou eu não vivi para ver
Mas só de ler essas mensagens, e a hora que chega na hora do discernimento, na fila de oração, você precisa mais do quê? Mas isso ainda é a primeira e segunda etapa. Depois você tem que prosseguir nas mensagens e encontrar um lugar que não tem fila de oração. Ali nos 7 selos. E depois dos 7 selos ele diz, eu vou fazer um culto de cura divina. Porque eu não podia fazer tudo aqui dentro dos 7 selos. E você encontrar dentro dos 7 selos o que você não encontra na outra mensagem. E você ter discernimento para ver. Mas o que é isso? O cordeiro tinha que sair do trono, tomar o livro, converter em leão, para revelar a palavra escondida? Sim, eu creio. Aí chega, nós, gentil, idólatra, viemos aí, sorte que minha mãe ainda foi presbiteriana, mas vem do catolicismo, essa coiseira lá de trás. E de onde você veio? Talvez você veio de um ramo pentecostal, outro de um ramo nominal, é aqueles que não creem em falar línguas e nada, e acham que aquele é do diabo, que não precisa. E você veio de lá e encontrou uma mensagem que coloca no lugar tudo, todas as coisas, coloca a cura divina no lugar. O falar em línguas tem que ter interpretação, não pode ser como os pentecostais que falam a qualquer hora e sem interpretação. Não, você tem que ter interpretação. Se Deus fala em língua estranha, Ele sabe o que Ele está falando. Agora, se Deus não sabe o que está falando, não foi Deus que falou em você. Se você fala em língua estranha, mas Deus não quer dar interpretação, então porque não foi Deus? Porque Deus não é Deus de confusão. Paulo diz que não é assim que se faz. Diz, se você falar em língua, tem que ter um intérprete. Se não houver intérprete, diz Paulo, cale. Pentecostal arrepia tudo quando a gente fala assim. Eu estou falando contra o Espírito Santo, não. Foi o Espírito Santo em Paulo que posicionou os dons e disse, se você fala em língua, tem que haver intérprete na igreja. Se não, você quer falar língua estranha, vai para um quartinho, fala entre você e Deus, em secreto. Aí edifica você mesmo. Mas língua estranha na igreja, sem interpretação, Paulo diz, é confusão. Mas se falou na igreja em língua estranha, o outro tem que levantar e falar o que é aquela língua estranha. Se não falar, então não foi Deus quem falou. Isso põe em apuro as pessoas que dizem, eu tenho dom. E tem mais uma. Se você fala em língua estranha e ninguém interpreta, você que falou língua estranha é quem tem que interpretar. Ou é falso o que foi falado. É assim diz o Senhor. Porque Deus não fala só em língua estranha, Deus interpreta. Isso é o que Paulo ensinou. E eu creio em Paulo. Isso foi o que Brana veio e abriu para nós. E eu creio em William Brana também. Isso foi o que Jesus mandou eles pregar. E eu creio em Jesus também. Mas você crê em todo mundo, sim. Crer nos homens desses vale a pena. Você crê em Jesus que é seu Salvador? Vale a pena. Você crê em Paulo que Jesus mandou ele pregar? Vale a pena. Você crê em William Brana que Jesus diz mais nos dias da voz do sétimo anjo? Ele vai revelar o mistério. Amém. Vale a pena. Vale a pena. Agora, sempre tem uma casca pentecostal dentro. Tem uma casca. Aquela casca pentecostal, no tempo do profeta, foram os irmãos pentecostais. Aquela era a casca pentecostal. Os ungidos dos últimos dias estavam ali. Aqueles homens expulsando demônios, curando enfermos. E chega o profeta, expulsa demônio, cura enfermos, revela a palavra, mostra-lhes a verdade, mostra-lhes o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e desafia cada um que tem a Bíblia na mão a provar. Me mostra dentro desta Bíblia onde uma pessoa foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mostra-me um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, e eu te mostro 5 em nome do Senhor Jesus. Então, ninguém pode provar isso, porque o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo veio da Igreja Católica. Pelo Papa São Damaso, no ano 325 depois de Cristo. Mas o povo não sabia disso. O povo estava vivendo em trevas. Aí Deus levantou Lutero e diz, Lutero, mostra para eles um pouquinho de luz. Você não pode mostrar tudo, mas prega para eles uma mensagem. Aí Lutero veio e pregou, o justo viverá pela fé.
já foi um abalo na Igreja Católica. Aí aqui estava muito bom, Deus falou: Wesley, prega uma mensagem para mim, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Aí Wesley pregou santificação e orava por doentes. Um dia ele estava indo pregar e o cavalo no qual ele estava montado adoeceu e assentou. Ele desceu do cavalo, orou pelo cavalo, porque ele precisava chegar na hora certa na reunião. Orou pelo cavalo, o cavalo levantou e ele montou no cavalo, foi embora e foi fazer seu culto ainda. Isso foi Wesley. Lá atrás. Estamos falando de coisas de 300 anos atrás. Mas não é só isso não. Depois disso, aí os luteranos e católicos disseram: o que esse homem está pregando? Santificação? Não, nós vamos continuar com o nosso cachimbo, porque os luteranos ainda continuavam. Eram meio mundanos. Só tinha o justo viverá pela fé, só aquela mensagem. Mas Wesley já trouxe santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí já largou do cachimbo, largou da bebedeira, agora é limpeza no vaso, para Deus poder operar. E os luteranos e católicos disseram: você acha que Deus está falando através desse homem? E Deus estava, através de João Wesley. Amém. João Wesley clamava a Deus: converta-me, Senhor. O seu irmão dizia assim: como pode um homem desse pedir para Deus converter? Eu acho que é Carlos Wesley. Ele não via nada de defeito no irmão dele. Ele ainda via pedindo para Deus converter ele, para mudar ele. Porque ele tinha santificação, então ele queria que isso entrasse nas pessoas e nele também, aquela vida limpa. E Deus está operando. Mas daqui a pouco vem os irmãos pentecostais. No início do século XX, isso foi aqui para o Brasil, né? Mas se despertou lá na América também esta mensagem dos pentecostais. E Deus operou através de um homem de cor, e esse homem pregou a palavra e fez um grande trabalho, um avivamento tremendo, aquele pentecostal genuíno, e línguas, interpretação, cura divina, e foi aquela operação maravilhosa. E dali pegou fogo no mundo. Veio dos Estados Unidos também. Pegou fogo no mundo. Aí vieram de lá, vieram os assembleanos e as demais igrejas, vieram tudo de lá. Porque aquele poder pentecostal foi derramado, creio que é na Rua Azusa, né, irmão Cláudio? Você lembra, irmão Cláudio? É na Rua Azusa, não lembra? Lá nos Estados Unidos. E aquilo foi tremendo para todo o Brasil. Aí quando chegou no Brasil, já chegou lá no Pará. Certo? Aí vem a Assembleia de Deus do Belém. Aí chegou lá no Pará, no Belém do Pará, aqueles homens ungidos com o Espírito Santo, vindo da América e fazendo um trabalho pentecostal no Brasil que abalou o Brasil. Que coisa tremenda! Era Deus operando lá por volta de 1910, por aí. Deus estava operando no Brasil. E continuou esta operação. Mas nesse tempo do pentecostalismo, nasceu William Branham. Amém? Nasceu William Branham e Deus o abençoou. E desde criança lhe deu visão, lhe deu sonho. E aquilo veio cumprindo. E veio cumprindo. E ele, no ano 33, ele estava fazendo um batismo. Ele estava aqui com uns 20 e poucos anos, fazendo um batismo. Em 33, lá no Rio Ohio, apareceu uma bola de fogo no céu e diz assim: como João Batista foi o precursor da primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a segunda vinda. Amém. Isso já foi tremendo. Pessoas choravam, pessoas corriam de medo do que estava acontecendo. Era uma bola de fogo sobre o rio e uma voz que saiu, que as pessoas puderam ficar com medo, porque quem ouviu foi o profeta de Deus. Quem ouviu aquela voz, a voz de Deus falando. Então esse tempo foi o tempo do movimento que Deus levantou Elias para cumprir Malaquias 4. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu mandarei o profeta Elias. Agora o grande e terrível não foi para João Batista, gente. Não foi antes de João. O grande e terrível dia é agora.
vai chegando o grande e terrível dia. E as pessoas precisavam saber que tinha que vir Elias para fazer uma operação, um ministério nesta terra, para mostrar para o povo o que Deus está fazendo. E veio e cumpriu o que Jesus disse em São Mateus 17, verso 11, quando os discípulos perguntaram por que é mistério que Elias venha primeiro, e Jesus disse, Elias virá primeiro. Jesus estava profetizando o ministério de Elias para 2000 anos na frente, como Malaquias 4 estava profetizando o ministério de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Um Elias que foi lá atrás foi João Batista, ele só converteu os corações dos pais a filhos, quer dizer, de judeus para a graça. E aqueles que foram convertidos na graça se tornaram pais da igreja primitiva. Mas nos últimos dias teríamos o Elias outra vez para converter os corações dos filhos aos pais. Isto é, retornando-nos à palavra original pentecostal. Amém? E isto para nós, irmãos, é tremendo porque é Deus, mais uma vez, falando ao povo. E Deus vai encontrar quem? Você vai encontrar pentecostais falando contra o profeta, você vai encontrar as igrejas nominais falando contra o profeta, mas você vai encontrar os eleitos dizendo, vejo que és profeta. Creio que tem um profeta. É eleito hoje. Não adianta você falar de um evangelho de 2000 anos atrás, quando aquele Jesus está aqui, hoje, pregando para você, e você não entende. Ou você pensa que um pregador, ele aprendeu, foi no seminário, ele sai de lá com o gabarito do seminário, eu sei pregar, eu sou reverendo. Nada disso. Jesus quer um homem para ele entrar nele e falar, só o que eu falei 2000 anos atrás, eu quero pregar. Cadê a boca? Abre a tua boca e eu a encherei. Não há nada no homem, é Deus entrando e usando as cordas vocais do homem para poder pregar a sua palavra. Então eu te digo, ele está aqui. Porque se Deus está aí em você, me ouvindo, Deus está aqui em mim te falando. Porque é Deus falando para Deus. Você pensa que Deus vai falar para o diabo? Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. E você tem que agora saber qual mensagem é mais próxima. Que se possível engana. A mensagem de Lutero não nos engana. A mensagem de Wesley não nos engana hoje. Nem a mensagem pentecostal nos engana hoje. Qual é o mais próximo de nós hoje? Deixa eu voltar 40 anos atrás. O que era mais próximo do irmão Brana? Eram os pentecostais. O irmão Brana saiu com aquela mensagem e os pentecostais não creram. No início, o irmão Brana pregou na Assembleia de Deus, ele pregou em várias igrejas, eles aceitavam. Mas quando os selos foram abertos, ele sentiu sozinho. Ninguém queria ele mais em suas igrejas. Porque a palavra foi aberta, mostrou as cores do diabo, mostrou que uma denominação não é de Deus. Você precisa da palavra, eu preciso da palavra. Nós não precisamos de sistemas denominacionais, nós precisamos da palavra e viver sozinho com a palavra, para nós é o suficiente. Sozinho, você diz, mas você está sozinho. Ele está sozinho, mas está satisfeito. De que adianta ter muita gente ao meu lado, se estou mal acompanhado? Que adianta? Ah, mas eu tenho muita gente incrédula. O que adianta? Irmãos, cada vez que Jesus pregou, foi para tirar os incrédulos de perto dele. Cada vez. Olha que tipo de gente que aceitou ele. Mas quando ele pregou, aquele que não comer e beber, comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não terá vida em si mesmo. Essa mensagem foi para quem? Essa mensagem não foi para Anás e Caifás. Essa mensagem foi para dentro do grupo. Era a casca. Dentro do grupo semente. A casca estava ali. E a casca tinha que sair. Então, para a casca sair, tinha que pregar uma mensagem dura. É isso que sempre Jesus faz.
Agora, se você examinar, como eu já disse, examina o que Jesus pregou naquele dia, com o que Moisés pregou, você vai reprovar Jesus e vai ficar com Moisés, como aqueles fariseus e saduceus fizeram. Porque Jesus falou, quem não comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Era proibido na lei comer até carne de porco, quanto mais carne de gente. Era proibido beber sangue de animal, tem que deixar o sangue verter. Agora Jesus falou, tem que beber o meu sangue. Esse homem já desviou, a mensagem dele não combina com ninguém. Vamos embora. 70 discípulos, Jesus limpando, tirando os incrédulos de perto dele e deixando só os crentes. E quando ficou 12, Jesus falou, se dá mais uma chacoalhada. Ainda tem alguma coisa aqui dentro ainda. Aí tinha 12. Ele olhou para os 12 e disse, vocês não querem ir embora também? Mas o que é isso, Jesus? Aí Pedro levanta e diz, mestre, para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que és o Santo de Deus. Quem ia dar crédito a isso? Pedro levantou e falou isso. A hora que Deus está falando, pode ser um menino, pode ser um que não sabe ler nem escrever, mas é Deus que está falando, escute sua voz. Pedro falando, para quem iremos nós? O senhor está mandando, o senhor quer fazer um limpa no grupo agora. Mas nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar aqui. Para quem iremos? Eu já saí lá do saduceu, do fariseu, não vou voltar para lá mais não. Não quero saber nada com Anás. Eu vou ficar com o senhor mesmo aqui. Mas eles dizem lá que eu sou um falso profeta, que eu sou um filho ilegítimo, que eu tenho Beelzebul. Eu podia levantar e dizer, mestre, para nós eles podem falar que o senhor é o que eles quiserem. É nós que sabemos o que o senhor é. O Pai já revelou para nós que tu és o Cristo. Tu és o Messias, que nós esperávamos, meu Pai esperava o Senhor, e não foi para os dias dele, eu estou aqui, muito obrigado por poder te ver. Aleluia. Não é fácil essas coisas, né? A gente poderia ir mais além. Eu tirei esse título aqui, dessa mensagem, que eu devo ler pelo menos um pedacinho, que é a visão da noiva, mas ela está dentro da obra-prima, só que não tem um parágrafo aqui. A visão da noiva é a página 29. E está aqui, ó. Esta é minha obra-prima. Tem notado vocês o grão de trigo? Obra-prima é obra perfeita, completa, não faltando em parte alguma. Tão perfeito como o rapaz que fez a estátua de Moisés. Olhou nele e pareceu tanto Moisés que ele pegou o martelo e deu-lhe uma martelada no joelho. Diz, fala, Moisés! Aquilo se tornou uma obra-prima, porque ela tem uma marca, tem um sinal. Aleluia. Observe a natureza. Como eles pensaram que os avivamentos pentecostais eram a semente. O que é que vocês pensam? Presta atenção. Eles pensaram que o avivamento pentecostal era a semente. Porém, e então? É a casca. No tempo do profeta já era a casca. O movimento pentecostal estava ali tudo em torno do profeta, a semente era o profeta. Mas ali estava a casca por fora. No tempo de Jesus, eles estavam todos ali, fariseus, saduceus, aquele povo, porque tudo é a casca. A semente era Jesus, a própria Maria era a casca. O irmão Brando pregou essa mensagem. Maria era a casca, ela era a casca que comportou a semente é Cristo. Estava dentro do ventre dela. Então, nos tempos de Jesus, do seu ministério, os demais de fora, tudo era casca, mas Cristo era a semente. E para onde vai a casca? Para onde vai o talo do arroz, o talo do feijão, o talo, o pé de milho? Você tira a semente e o outro vai para onde? Vai para o fogo. Todo mundo sabe, vai para o fogo, é palha, é casca. Vai para o fogo, meu irmão, minha irmã, não te enganes. Você tem que ter uma mensagem que mostra para mim e para você que isto é semente. Esta mensagem é semente.
ela não é casca. Agora nós viemos por esse espaço de tempo, presta atenção. Agora Jesus diz em Mateus 24, que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganariam, se possível, mesmo os escolhidos. Porque é tão parecido que, se possível, o escolhido é enganado. Casca pentecostal na mensagem. Aqui está entre aspas. Mateus 24. Que o editor diz, casca pentecostal na mensagem. Naquele tempo do irmão Brana, a casca pentecostal estava em torno da semente. A semente era o William Brana. Foi o que Deus mandou, foi o William Brana. Os demais movimentos era casca. Fizeram seu trabalho? Fizeram. Vieram para o Brasil, o pentecostalismo fez aquele trabalho maravilhoso? Sim, mas se tornaram casca, porque a vida sai da casca e vem para o grão. É o processo de Deus, do trabalho de Deus. Por isso, se você começa com Deus na justificação, que é o batismo, vai para a santificação, que é a limpeza, vai para o batismo com o Espírito Santo, que é a luz da palavra do seu dia em você. É aí que está tudo que você precisa, quando você tem a luz da palavra em você. Do contrário, tudo que está em torno da terceira etapa hoje é casca. Tudo que está em torno. Irmãos, o cordeiro que saiu do trono em 1963 para revelar os selos é a semente. Os demais que não creem é casca. Porque a semente reproduz, e era por isso que Cristo, naquele período de 63, e o profeta tinha que partir. O profeta tinha que partir para Cristo operar na noiva. Dali para cá, porque aí começa a semente dos 7 selos e 7 trovões germinar, e veio germinando. E o que foi que produziu? O que produziu a mensagem do profeta? Produziu pregadores crendo que o irmão Brana tem que voltar para ressuscitar e revelar 7 trovões ainda. Isso é casca. Essas pregações são de casca, são pastores casca, são mensagens casca. Outros vêm e dizem, não, ele não revelou tudo. Ele fez o trabalho do evangelista. Você está perdendo tempo, a sua mensagem é casca. Sua igreja vai para o fogo, o pastor vai para o fogo, e os membros também que creem desta forma vão para o fogo. A mensagem do dia era a semente. Qual a mensagem que era a semente? No dia era a revelação do selo. A terceira etapa foi a abertura dos 7 selos, a revelação da palavra. Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus, 363, 373, né? 374, tradução de Goiânia. É bom vocês terem isso. O que o William Brana disse. Alguém diz, não, ele vai ter que vir para fazer alguma coisa. A terceira etapa vai vir. Irmão Brana diz, ela já foi. Ela já aconteceu no 7º selo 160, o irmão Brana está dizendo, a terceira etapa, o que vem. Mas nos ungidos últimos dias, 3 anos depois, ele já estava dizendo, foi a revelação. Ele não podia falar naquele dia. Ele não podia falar naquele dia. O que era a terceira etapa está escrito. Deus falou para ele, não diga para ninguém. Mas agora em 65, Deus falou para ele, diga para eles, pelo menos onde está. Deixa um sinal, deixa uma coisinha para eles. Aí ele diz, a terceira etapa foi, não vai ser, foi. Isso daqui é mensagem semente. O eleito aqui, ele não engana com a casca, que a primeira e segunda etapa é casca. Alguém diz, mas não pode. É casca. A primeira e segunda etapa é casca. Você crê num profeta, olha bem, ser batizado em nome de Jesus Cristo, nesse dia que estamos vivendo, que já é importante, ainda é casca. Se você crê no profeta, diz que crê e é batizado em nome de Jesus Cristo e não crê que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, você está apenas crendo em casca. Você precisa da semente. A semente é os 7 selos revelados. Os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. É isso que diz a semente do dia. William Brana.
quarto selo, 60, diz que quando a última semente entrasse, a coisa seria revelada. Então a semente, William Branham diz, em Perguntas e Respostas, número 4, parágrafo 78, ele diz que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Isso é o que eu creio, porque é semente. Eu não creio na casca. Você fica na casca apenas, eu gosto de pular, de gritar, eu também gosto. Mas isso é casca. Você tem que ter uma mensagem que te dá ancorar na fé. Onde a sua fé está ancorada e diz, olha, caia tudo, mas eu fico aqui. Tem gente que está ancorada na idolatria, meu irmão, e diz, meu pai nasceu, meu avô nasceu aqui, meu bisavô, e morreram aqui, eu também vou morrer. Eles morrem na idolatria, eles morrem na incredulidade. Tem gente que nasceu no pentecostalismo e diz, não, meu avô era pentecostal, meu pai era pentecostal, e eu também sou pentecostal. Agora, o bom é vindo com o profeta, e eles morrem como pentecostal. Agora o William Branham veio e perguntaram para ele, ele diz, não sou pentecostal. E o que você é então? Se você não é pentecostal, a que você pertence? Ele diz, eu pertenço a um reino. E agora, e vocês, a que pertence? Aí eu estou na primeira e segunda etapa do profeta. Não, ele diz que é na terceira que dá vida. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Por isso, eu gosto de ouvir bons pregadores. Vou deixar 2 minutinhos o evangelista Rubson. É Rubson? Rubson Moura. Ele é filho do pastor Moura, que é lá do Pará, que vieram nos visitar aqui. O pastor Moura, aquele mais de idade, tem um filho, e esse filho com uma mensagem gostosa dessa. Eu ouvi ela hoje, eu tenho que passar para a igreja. Muito boa. É uma pessoa nova, mas com uma mensagem tremenda, gostosa mesmo. Esta pessoa tem revelação. Isso é ter revelação. Isso é ter revelação. Então agora a gente tem um no sul e tem outro no norte. Lá no sul, Rogério. Você vê? É um pequeno, mas com uma mensagem gostosa. Agora ficamos sabendo deste. O pastor Moura me ligou e disse, pastor Osmar, eu vou mandar um CD do meu filho, o senhor examina, e se tiver alguma coisa para consertar, nos avisa para consertar. Mas ele está pregando melhor do que eu, diz ele. Ele falou, meu filho está pregando melhor que eu a terceira etapa. Aí eu escutei, eu falei, mas pastor, esse está pregando bem mesmo. Está pregando bem. Deus o ajude, e porque é novo, tem que enfrentar muita luta ainda. Dê a mão para ele, pastor Moura. E todo o povo do Pará deveria escutar uma pessoa dessa, um evangelista desse, pregar essa mensagem. Amém? Vamos escutar 2 minutinhos o que ele está falando. Devia se envergonhar de ser um ministro. O incrédulo dizia assim, se Jesus já veio, responda-me, pastor, por que nós ainda estamos aqui? Mas o incrédulo nunca percebeu que Jesus, do dia que ele voltou lá no cenáculo, que ele trouxe, poucos dias depois que ele subiu no Monte das Oliveiras, cerca de 10 dias depois, ele desceu no cenáculo, trazendo o Espírito Santo para o povo. O indivíduo não prestou atenção que Jesus nunca foi embora. Como é que fica pregando, Jesus vai vir? Jesus vai vir se ele nunca foi embora, irmãos. Ele nunca foi embora. O indivíduo não entende que Jesus já veio. E o que o rapto é uma ida. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando aquela nuvem apareceu no Monte Pôr do Sol, porque as pessoas dizem, irmão, está dizendo que ele desceu no cenáculo, mas também está dizendo que ele desceu no Monte Pôr do Sol, quer dizer que do cenáculo não foi embora. Não, senhor. A Bíblia diz, Jesus diz, veja se não vai combinar com Orintumim. Jesus disse, quando vocês veem o sinal do Filho do Homem, ele diz, todos verão o sinal do Filho do Homem no céu. Aquela nuvem que apareceu no Monte Pôr do Sol era o sinal mostrando para o homem, para a raça humana, que o Filho do Homem estava na terra. Mas aquela nuvem era o sinal.
que estava denunciando, estava dizendo: o Filho do Homem está no meio de vocês. Nunca foi embora. Esperando uma vinda de Jesus. Vai acontecer um rapto, mas o rapto é uma ida, que nós vamos embora. Amém, irmãos? O irmão Brana diz que essas coisas só vão acontecer. Esse anjo forte vai descer quando? Ele só vai descer quando chegar esse mensageiro que nós estamos esperando. Nós estamos esperando o mensageiro, e quando ele vier, que ele tiver ainda em vida na terra, porque ele disse, assim como João Batista estava vivo quando se encontrou com Cristo no rio, esse mensageiro, o sétimo anjo, tem que estar vivo quando se encontrar com Cristo. Amém? Então aí o irmão Brana diz: o sacerdote eterno, Jesus Cristo, o sacerdote eterno. O incrédulo vai e pega aquilo. Por que nas orações do irmão Brana ele diz isso? Irmãos, o irmão Brana estava pregando para um povo crente. Ele diz no parágrafo 44 da mensagem, o rapto. Ele diz: o livro de Apocalipse está selado para o incrédulo. Quando ele diz assim, ainda há segredo ali, há um segredo ali que não foi revelado ainda, ele está declarando que ele é um incrédulo. Porque o irmão Brana diz, o livro de Apocalipse está selado, mas para o incrédulo. Que quando o anjo desceu aqui e falou com Daniel, ele disse: Daniel, vai, descansa em paz, dorme. Daniel 12, verso 10. O anjo disse para Daniel: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas muito bem. Nenhum dos ímpios entenderão, mas os eleitos entenderão isso. Não fica esperando nos sábios do mundo entender. É o eleito quem entende estas coisas. O eleito é semente. A casca não entende. Hoje, porque a casca é a primeira e segunda etapa. É os irmãos da primeira e segunda etapa, está na casca. E falando bem, como falam bem de Lutero, irmão, fala bem de Wesley, fala bem dos pentecostais, você não pode falar mal, tem que falar bem. E você tem que falar bem da primeira e segunda etapa, pois você veio através delas e saiu dela porque você era semente. Você não saiu dela porque não é semente. É casca, então tem que ficar nela. Tem que ficar na primeira e segunda etapa, é casca, mas o eleito, a semente, sai dela. O eleito, ele sabe que aquela primeira e segunda etapa é que mais aproxima da terceira. Não tem nenhuma mensagem, a mensagem pentecostal não aproxima da terceira etapa. A pentecostal não. A pentecostal aproximou da mensagem que o profeta pregou no início. Mas depois que ele revelou os selos, a palavra foi revelada. O que está mais aproximando agora da terceira etapa é a primeira e a segunda. O eleito que deve tomar esta verdade, dizer: meu Deus, eu quero mostrar que sou semente hoje. Tem que ter força para sair dessa casca. E a casca é onde te prende o amor. O amor pelos irmãos, o amor pela igreja. Eu quero ver o seu amor pela palavra. O seu amor por Deus. Porque o problema hoje, eu não saio daquela igreja, ai, tem tantos irmãos bons, Deus é melhor que aqueles irmãos. Ai, eu não saio daquela igreja, porque aquele pastor é uma bênção, Deus é melhor que o pastor. Gente, você tem que entender isso. Essa mensagem é melhor que qualquer coisa. Deus é melhor que qualquer coisa no mundo. Como que você pode dizer, eu vou ficar na igreja lá porque é isso e aquilo, tem tanto companheirismo, estou tão bem lá. Olha, você pode continuar bem lá, é mais mal com a palavra. Deixa-me ficar bem com a palavra e mal com eles lá. O que vou fazer se eles não me querem desse jeito? Se chamaram Jesus de Beelzebu, o que eles vão falar de nós? Jesus diz assim, se com o ramo verde eles fazem isto, quer dizer, chama de Beelzebu, o que será do ramo seco que sou eu e você? Aí nós não queremos que os outros falem de nós. Ele que era o verdadeiro, falaram dele, e nós que somos apenas filhos dele. Se chamaram o pai de família de Beelzebu, o que vão dizer que somos?
Não vamos importar com isso. O que importa é que a palavra é verdade. É como cantou Lutero. O que importa é que a palavra fica. Certo? Castelo Forte é o nosso Deus. O que importa é que a palavra fica. E a palavra tem ficado mesmo. Para mim e para você, a palavra é importante. Gente, a palavra é melhor que eu, melhor que nossos pais, melhor que a nossa igreja, melhor que nossos irmãos, melhor que todo mundo da mensagem. A palavra é acima de tudo. Enquanto você não conseguir considerar a palavra, Deus, acima da família, você não é digno de Deus. Jesus falou, você tem que largar de tudo e me seguir. Mas pai e mãe, sim, largar tudo e me seguir. Se o pai e a mãe é um problema, deixa eles e segue a Deus. Agora as pessoas, agora, mas Jesus veio causar uma revolução. Ele diz, bom, eu não vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer a espada. Foi Jesus que falou. Briga com ele agora. Ele diz, porque tem 5 dentro de casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Agora, tem que ter quem é de Deus ali dentro dessa casa. Que ouve a palavra e diz, olha, eu me decido pela palavra. Alguém diz, não, eu vou voltar para a igreja. Diz, eu vou ficar com a palavra. Eu vou permanecer na Bíblia, na palavra do jeito que ela é. Na terceira etapa, como William Branham pregou. Não adianta pegar a mensagem do profeta em coisas que você acha que o William Branham está dizendo. Não, você vai pegar o que o William Branham disse. Isto é verdade. Para revelar os selos, o cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão, desceu e deu esta revelação para William Branham, e William Branham passou esta revelação para a igreja. Os pastores são obrigados a entregar isso para a igreja e não apenas comermos o dízimo da ovelha, mas dar alimento. E alimento para a igreja hoje não é primeira e segunda etapa. Alimento para a ovelha hoje é terceira etapa. Primeira e segunda etapa para a ovelha hoje é sanduíche. Não é alimento mais. Agora, vocês aprendem isso com a mensagem do profeta. Por que não prosseguir? Diga, eu creio nesta verdade. Amém? Por isso, quando eu escuto esses pregadores novo assim, que escuta a mensagem e logo começa a ponderar as coisas direitinho, ele aplicou, ouvi a mensagem dele todinha, e ele aplicou tudo direitinho, não tem nada que corrigir até agora. Está tudo em ordem. Eu creio que do que ele tem de fé, explicou dentro dessa mensagem Urim e Tumim que ele pregou. Irmão Rubson, meu abraço, Deus te abençoe, Deus lhe dê vitória, Deus lhe dê graça. Eu creio que um bom ministério te aguarda e todo o povo aí do Pará deve dar oportunidade para o irmão Rubson pregar na sua igreja, deixar expor esta mensagem da revelação como ele tem nesta pregação. Amém? Deus abençoe. Vamos mandar nosso abraço para o Pará? Amém? Eu abraço pastor Moura, tem o pastor Timóteo, tem o pastor Serruia, tem vários pastores lá. Deus abençoe, a gente não lembra o nome de todos eles aqui, mas Deus abençoe todos vocês. Amém, irmãos? Pelo menos abane sua mão para ele, eu creio que eles vão ver isso daqui lá. Eles vão ver este vídeo e nós estamos agradecidos por tê-los lá no Pará, e agora a mensagem, que é a própria mensagem, está produzindo lá no ministério do pastor Moura, que é um filho dele, saindo do ministério dele, um evangelista, com uma mensagem muito boa desta. Amém. Deus abençoe. Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor tem dado até aqui. Continue ajudando esta igreja, ajudando o seu povo no Brasil e por todo o mundo. Onde tem a semente, ela não é enganada. Ela sabe ouvir, ela sabe que é verdade, ela sabe crer, ela não tem jeito de ser enganada, Pai. Ainda que, se possível foram as mensagens que existem hoje, enganaria até os próprios escolhidos. Mas o escolhido sabe o que o seu profeta pregou nesse dia. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo.
ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que o possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. É no meio de tantos pastores até que você possa discernir onde está a voz do bom pastor Jesus Cristo. Porque cada pastor fala no seu ministério e fala de Jesus. E você tem que saber onde está a voz do bom pastor. Ananias, Safira, eles não puderam dar ouvido à voz do bom pastor. Ouviram Pedro e pensaram que, por Pedro ser um iletrado, que eles podiam até mentir para Pedro. E o bom pastor estava em Pedro. E quando eles mentiram a Pedro, eles morreram, quem sabe no cedo ou de tarde. Sem funeral, sem culto fúnebre, já foi sepultado. Eles não perdiam muito tempo naquele tempo. Eles já sepultavam logo, né? Muito bem, Deus abençoe todos quantos estão conosco e ligados conosco através da Rádio Mania e também da internet. Meu abraço, irmão Antônio Carlos e família em Batatais, que está nos ouvindo. E aquele irmão? Irmão Emanuel Ribeiro, também em Batatais. Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. E o casal que está nos visitando, também Deus abençoe, o irmão Isaías e sua esposa Cleide, que são, ele é irmão do irmão Haroldo. Deus abençoe, irmão Haroldo. Já está com saudade, irmão Haroldo. Vai passar muito tempo, né? Deus abençoe, irmão Haroldo e família. Muito obrigado. Agora, Deus abençoe todos quantos estão aí através da internet. Irmão Alain e família em São José dos Campos, São Paulo. Irmão Valdeir, irmã Giovana, irmão Valdecir, Paulo e Cleude, e irmão Vicente, irmã Dulce, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Francisco e família em Ubiratã. Esses dias atrás conversamos também com o irmão Francisco através da internet, né? Deus abençoe. Meu abraço, irmão Francisco. Ali em Ubiratã, Paraná. Irmã Lígia e o irmão Décio em Salvador, Bahia, meu Deus do céu. Coisa boa, né? Tem gente por todo lado nos ouvindo. Irmão Lourival e irmã Ruth em Batatais, São Paulo. Através da internet também temos irmão Juarez e os irmãos ali do Tabernáculo Brana em Minas Gerais, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família em Ariquemes, Rondônia. Também ouviu o nosso culto. Deus abençoe irmão Mário e irmão Eduardo e famílias em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Vamos ficar de pé, irmãos? Amanhã cedo tem mais. E o diácono está falando com respeito à cesta do amor. Se alguém puder trazer alguma coisa aí para poder passar para alguns irmãos que têm necessidade, a cesta do amor. Qualquer quilinho que você trouxer aí, bem quisto, fala com os diáconos e vê a necessidade que você pode também doar e entregue para os diáconos, certo? Deus abençoe todos vocês. Pai Celestial, muito obrigado pelo que o Senhor tem dado, pela palavra, pela fé, pelo amor, pela confiança, pela revelação da palavra do Senhor. Obrigado por tudo. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso, que cada um do seu povo seja abençoado por Ti, tanto aqui em Franca, nas cidades vizinhas e por toda parte do Brasil. Em do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abraço o outro, vai em paz.